Então, hoje, bom dia a todos. Dando continuidade à nossa Bom série dia. Reforma de Saúde, estamos na reta final, estamos na penúltima semana, tá? Dessa série. Para a semana já é a última e nós vamos, em nome santo de Jesus, dar continuidade. E hoje o tema é O tema é a dieta como remédio. Olha só, a dieta como remédio. E quem está conosco trazendo essa mensagem é a irmã Otalinete Silva. Irmã Otalinete, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, seja bem-vinda. Com você a palavra. Amém e obrigado. Então, nesse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre o remédio, né? A dieta como remédio. E é interessante a gente entender a importância dessa dieta. E para iniciar, diz aqui, o agente terapêutico da natureza é importante familiarizar-nos com o benefício do regime em caso de doenças. Então, todos devem compreender o que fazer por si mesmo. Há muitos modos de prática e arte de cura, mas um só existe aprovado pelo céu. Os remédios simples de Deus, os remédios de Deus são simples, agentes da natureza que não sobrecarreguem nem enfraquecerão os órgãos, mediante suas fortes propriedades. Então, irmãos, aqui no primeiro ponto, a gente deve entender o que fazer no caso de uma enfermidade no nosso corpo. Devemos nos aprender, cada um de nós devemos aprender, em caso de enfermidade, o que fazer por nós mesmos. E é interessante que no meio natural e principalmente na família de Deus, nós temos que entender o nosso corpo, como ele funciona e o que devemos fazer, né? A gente percebe que no nosso meio há muitas pessoas desinformadas e também que vivem muito doente, por falta de conhecimento de si próprio. Então, nós devemos conhecer o nosso corpo, porque diz que a palavra de Deus diz através a serva do Senhor, Ellen White, baseado no livro, né, Conselho sobre Regime Alimentar, como nós estamos agora na página 17, o capítulo 17, isso é muito interessante para nós aprendermos como lidar com nós mesmos. E diz aqui que os remédios naturais, eles não agridem o nosso organismo. Quais são eles, né? Primeiro, ar puro, água, asseio, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus. São remédios por cuja falta desse remédio, milhares de pessoas estão perecendo. Talvez esses remédios estão caindo em desuso, porque seus hábitos e empregos requer trabalho que o povo não aprecia. Ar puro e exercício e água pura e morada limpa e aprazível acham-se ao alcance de todos. A gente percebe que no passado, no nosso tempo dos nossos avós, os remédios naturais eram mais frequentes. Então, as pessoas não tinham assim, preguiça de fazer, porque realmente tudo ele requer trabalho. E hoje a gente quer uma facilidade em tudo. Então, muito do nosso povo estão doente e com cada vez mais enfraquecendo seus órgãos, porque se sente algum problema de saúde ou de doença, procura logo a farmácia, né? Que é só um alívio rápido, mas que danifica o seu organismo. E aqui diz que muitas pessoas estão perecendo porque não estão mais usando os remédios naturais. A gente percebe que hoje, muitas casas, até mesmo de nossos irmãos, não existe mais aquelas plantas medicinais que antigamente os quintais eram cheios de todo tipo de planta, né? Que serviu de remédio no momento ou no período que alguém estivesse precisando. E o que era interessante também, que cada pessoa sabia como se cuidar. A gente percebe que nossos parentes do passado, eles tinham mais saúde, mais vigor físico, porque trabalhavam no ar puro, tinham água saudável, né, e praticavam exercício físico. E hoje está todo mundo
como é que a gente diz? Todo mundo acomodado, né? Nós estamos hoje acomodados. Nossos corpos estão parados e buscamos toda a facilidade. Irmãs, observando esse texto, a gente faz uma recapitulação na vida da gente. Hoje a gente tem tudo fácil para nós e se torna totalmente difícil, né? A gente não tem mais aquelas dificuldades de fazer, de ter trabalho, por exemplo, de buscar as coisas, como ir atrás de uma água saudável. A gente tem hoje filtros que purificam a água, que transformam a água em alcalina. Mas muitas das vezes a gente não se preocupa com os mínimos detalhes que Deus nos deu. Por exemplo, o ar puro. Principalmente pela manhã, respirar ar puro, ele traz saúde ao nosso corpo, pulmão, e para ter uma vida saudável. E outra coisa também, temos preguiça de sair para fazer exercício físico. Se a gente for fazer aqui no nosso grupo, nesse momento, uma pergunta de quantas pessoas dos nossos irmãos fazem exercício físico, a gente vai acabar descobrindo que é a minoria, né? E o exercício físico, ele é muito importante para a nossa saúde. Diz mais, ar puro e luz solar, abstinência e repouso, exercício e regime conveniente, o uso de água e confiança no poder divino. Eis o verdadeiro remédio. Então, quando o meu filho ele sofreu problema do Covid, eu achei interessante que todos os dias pela manhã eles ficavam lá fora, botavam uma cadeira e pegavam o livro que ele estava fazendo faculdade e estava estudando o livro no sol. Aí um dia eu falei, moço, mas você está demorando muito tempo no sol. Ele disse, porque o vírus tem que sair queimado do sol, né? Então, e todo o tempo tomando água, assim, e graças a Deus ele recuperou muito rápido. Irmãos, outra coisa, tudo no limite. Muitas das vezes a gente fala assim, não, tem que fazer um tratamento com água, exagera. Se eu falar para as irmãs e os irmãos que água também em excesso ela mata, porque eu tinha uma amiga e o médico falou para ela que o organismo dela estava precisando de água, então era para ela tomar água aos goles e para poder recuperar o seu corpo. Então, ela todo dia ela enchia uma garrafinha de 500 ml de água e ficava o tempo todo tomando água, todo tempo. E secava aquela garrafa, ela colocava outra, né? Enchia de novo. E quando foi um dia, ela sofreu um problema sério, deu um problema de vômito nela e só vinha água. E ela foi para o hospital e, vamos dizer assim, tipo, os órgãos estavam tudo afogados, né? Que foi como foi declarado pelo esposo dela. Então, o excesso de água também mata. Tudo tem que ter equilíbrio. Nós precisamos aprender de Deus, porque Deus deu equilíbrio para todos. E nós precisamos ter esse discernimento, ter sabedoria. Deus, ele nos esclarece todos o que devemos fazer. Então, se nós buscarmos ter confiança em Deus, nós precisaremos viver com saúde perfeita. E nós estamos passando nesse momento, começando o inverno, sabemos que muitas enfermidades começam agora no começo do ano. Então, é muito importante que podemos fazer exercício físico diariamente, respirar ar puro. E a gente percebe que na cidade, muitos de nós estamos na cidade, não temos aquele ar tão puro, mas pela manhã o ar ainda é mais um pouquinho saudável, né? Então, que a gente possa levantar mais cedo e respirar esse ar, que nós podemos ter saúde pelos remédios apropriados de Deus. E outra coisa que é interessante a gente entender, ela diz assim, o que podemos fazer por nós mesmos, né? Então, eu vou ler aqui no Conselho sobre Regime Alimentar, na página 302, que diz assim, alguma coisa que podemos fazer por nós mesmos, quantos ao que podemos fazer por nós mesmos, um ponto ar que exige consideração e cuidadoso e reflita. Preciso conhecer-me a mim mesmo, preciso ser sempre uma aluna quanto a cuidar dessa construção, o corpo que Deus me deu, para que eu possa conservar nas melhores condições de saúde.
Preciso comer aquilo que seja para o meu máximo benefício e tomar especialmente cuidado com em que meu vestuário seja de modo e aprove saudável circulação de sangue. Preciso não me privar de exercícios de ar. Preciso tomar luz solar enquanto me seja possível. Preciso ter sabedoria para ser fiel guardião do meu próprio corpo. Então, isso aqui ele vai te falando para ela mesma o que ela deveria ser. Então, ela deveria cuidar do seu próprio corpo. E a gente precisa, de que preciso ser aluna de mim mesmo. Por que ser aluna? Nós temos que estudar o nosso corpo. Nós temos que aprender o funcionamento do nosso organismo. Nós temos que aprender a cuidar daquilo que Deus nos concedeu. Irmão, a gente percebe que nós mesmos nos matamos a cada dia. A gente não tem cuidado com o que Deus nos concedeu. Aqui o interessante é que fala sobre vestuário. A gente percebe, mas o que tem a ver o vestuário com a alimentação? Tudo a ver. Porque, principalmente, quando a gente se sente um pouquinho gordinho, né? A gente quer esconder a barriga e começa a apertar. E aí começa a ter má circulação, porque o corpo apertado, o sangue circula com dificuldade. Sobre o vestuário, vou contar para vocês uma experiência bem rápida. Eu tenho uma tia que ela é gordinha, mas ela não gosta de ser gordinha. Então, ela compra aquelas cintas de apertar a cintura. E um dia ela estava infartando e os filhos dela viram que ela estava passando mal à noite e foram tentar ajudar. E foi maior dificuldade para eles tentar salvar ela, porque ela estava toda apertada, dormindo toda apertada, né? Então, os meus primos pegaram tesoura e cortaram as cintas, e cortaram as roupas para poder salvar ela. Então, o médico falou que se ela demorasse mais um pouquinho apertada, ela não teria a chance de sobreviver, porque o sangue não conseguia circular. Então, irmãos, é muito importante o nosso vestuário ser um vestuário leve que não venha prender a circulação do sangue. Nós precisamos aprender isso tudo. É interessante como Deus cuida tão bem de nós, os cuidados que Ele tem, que tudo Ele nos adverte, tudo Ele nos ensina. Isso é maravilhoso, nós entendemos e obedecemos o mandado de Deus na nossa vida. E diz mais aqui, fé é comer e beber corretamente. No mundo que nós vivemos hoje, a alimentação, a bebida, nós temos que ter fé mesmo no que nós vamos fazer. Porque nós temos que ver que tudo ao contrário do que a gente sabe e do que nós aprendemos. As bebidas elas são totalmente agora agressivas no nosso organismo. As comidas também, tudo cheio de conservante. E principalmente as alimentações que hoje, impressionante, que dão mais sabor ao nosso paladar, é comida frita. E então a gordura faz mal à nossa saúde. Então, comer e beber corretamente, isso aí tem que ser muita fé mesmo. Diz assim, façam o que se acham doentes, tudo ao seu alcance, mediante hábito correto no comer e beber e vestir, e fazer exercícios judiciosos para assegurar a recuperação da saúde. Sejam pacientes que se acham, eu vou colocar aqui nas nossas clínicas hoje, né? Ela te falava sanatório, mas hoje não existe mais sanatório, existe clínica, espaço vida saudável, espaço harmonia, espaço terapêutico, todos os tratamentos que são feitos que era sanatório, hoje o nome foram trocados, né? Hoje nem se vê falar, pelo menos eu não sei se existe esse nome ainda, sanatório, mas naquela época ela colocou assim. Ensinando a cooperar com Deus ao buscar da saúde. Irmãos, realmente nós trabalhamos com clínica e a gente sabe que as pessoas que chegam até nós, elas chegam totalmente precisando de ajudas, então o nosso dever é ensinar. Eu sempre costumo falar para os pacientes que na clínica a gente trabalha com 30% de ajuda para eles e 70% são eles em si próprios.
consigo mesmo, em sua casa. Então, isso ajuda muito as pessoas que elas conseguem ver e aprender uma alimentação correta. Por exemplo, tem muitos clientes que chegam com o hábito de comer e tomar água junto ou após a refeição, logo em seguida. E a gente vai com todo carinho, vai dizer para eles o porquê que ele não deve tomar água após que termina de comer, depois do almoço. Aí uns ficam maravilhados em aprender. E outros não, falam, eu não consigo, eu tenho dificuldade. A gente ensina a eles que não devem misturar os alimentos doce com sal. Tem muitos que levam fruta para comer na hora do almoço. Então, a gente tem esse trabalho de ensinar essas pessoas a se alimentar corretamente. Ensinar para eles que o corpo deles, como diz Ellen White aqui, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Deus fez nervos e músculos a fim de seres usados. E a inação do maquinismo humano que traz sofrimentos e doenças. Os que tratam os doentes devem agir em sua importante obra com forte confiança em Deus, de que suas bênçãos o acompanham, os meios por eles graciosamente provido, e para os quais em misericórdia nos chamou a atenção como um povo. Isso é, o ar puro, o asseio, o saudável regime alimentar, os devidos períodos de trabalho e de repouso e o emprego da água. Então, tudo isso, ao chegar até nós, a gente tem que ensinar. Tinha um cliente nosso que ele tinha uma dificuldade tão grande de ter controle nos trabalhos, na alimentação, então ele era muito corrido. Então ele passou por um problema a gente fala hoje ansiedade, né? Então ele tinha dificuldade de parar. Ele ficava, mesmo ele estando nas terapias, desintoxicando, ele ficava usando o celular, ligando para e cuidando das empresas. E como nós temos um período, na sexta-feira a gente só atende meio-dia, ele fala assim, posso sair mais cedo? Posso vir? Na sexta-feira não vim, porque eu tenho que ir para a fazenda, eu tenho que cuidar das lojas. Aí um dia eu tive que sentar com ele e explicar para ele que ele precisava aproveitar todos os benefícios que Deus tinha dado para ele. Por exemplo, se ele tinha dinheiro, era para ele aproveitar a vida, ter uma vida saudável, sair para respirar ar puro, ir um final de semana para a praia. Então, eu comecei a falar para ele o que deveria fazer, porque eu falei, olha, sua mente está super carregada com todos os seus afazeres. E caso você vinha a falecer, o que importância teve para você toda essa correria? Falei, a vida é tão passageira e é tão boa, mas Deus nos ensinou a cuidar melhor dela. Então, você, no final de semana, não vai para a tua empresa, vai visitar alguém, vai para a natureza, vai para uma fazenda, vai visitar um amigo. Esquece tudo do teu trabalho, repousa tua mente, restaura ela do cansaço físico, do cansaço mental, dos trabalhos. E que quando for na segunda-feira, você está totalmente restaurado. E ele, quando foi um dia, ele saiu mais cedo e ele disse para mim que ele tinha ido visitar um amigo e foi muito bom. Então, ele disse que a partir daquele momento ele ia cuidar mais da saúde dele. Então, alimentação saudável. Eu ensinei alguns pratos para ele fazer e ele disse que ia botar a saúde dele em ordem. Irmãos, e é impressionante que eu gosto muito de trabalhar com as pessoas de fora, porque elas são obedientes, porque elas não conhecem. Agora, quando a gente trabalha com nossos irmãos, aí dá trabalho, porque parece que tudo eles sabem, mas eles não colocam em prática. Quando a gente ensina, eles falam, mas já sei, e acaba ensinando mais coisa para a gente, mas não coloca em prática. Nós recebemos também um outro paciente, muito nervoso, e o pai dele disse que a dificuldade era de ter controle consigo mesmo, ele era impossível. E ele começou a fazer as terapias e eu comecei a ensinar para ele.
Irmão, eu estou contando a experiência para vocês porque aqui está falando sobre ensinamento, né? Então, eu comecei a ensinar para ele, como deveria se comportar. Aí falei que não deveria misturar as alimentação, água, evitar bebida alcoólica, ele gostava de beber. Então, ele disse que a mulher dele estava achando ele já insuportável. Então, quando foi um dia, ele chegou numa segunda-feira de manhã, ele falou assim: irmã, eu tenho algo para te contar. Quando você tiver um tempo, você vem aqui comigo que eu preciso conversar. Tá bom. Eu atendi os outros pacientes bem rápido, eu fiquei curiosa. E ele falou assim: eu não sei qual o milagre que vocês fazem aqui, mas a minha esposa disse que eu estou um marido maravilhoso. Eu falei: que bom, graças a Deus por isso. Eu falei: olha, a gente não faz milagre nenhum, você só está obedecendo o que a gente passou para você. Então, ele falou assim: devido a ele estava alimentando saudavelmente, ele sentiu uma paz interior, sabe, uma paz com ele mesmo. Ele acordava feliz. E antes ele falou para mim: irmã, eu acordava já irritado, tudo me irritava. Eu ia fazer ia cuidar dos gados, e se o gado saía fora da onde não deveria, eu começava a ficar com raiva, batia os animais com raiva. E quando alguém fazia algo para mim, eu já revidava. Ele disse: você acredita que um dia parou um cara com um som bem alto, bem na esquina da minha casa? Irmã, eu saí de casa e fui lá e arranquei todos os fios do som, desliguei o som e fiquei esperando quem era o engraçadinho que tinha feito aquilo ali. Hoje eu fico olhando para mim e fico assim: meu Deus, mas que risco que eu passei. E, mãe, eu não conhecia a pessoa. Se fosse uma pessoa violenta igual a mim, se eu tivesse armado, o que seria de mim? Falei: pois é, por isso que é bom ter o controle o controle próprio. E então, através da alimentação, acalma os seus nervos e você acaba tendo controle. Você tem um bom sono. Então, a gente foi conversando sobre os benefícios que ele adquiriu tendo uma alimentação saudável. Ele disse que estava fazendo exercício, e isso aí para mim foi maravilhoso, foi gratificante, porque eu vi que o nosso trabalho não estava sendo em vão. Aqui a Leote fala também que nós temos que buscar a Deus quando chega um paciente às nossas mãos para nós cuidarmos. Então, isso a gente faz bastante, orando ao Senhor, porque tudo aquilo que a gente está fazendo possa realmente tocar o interior da pessoa, ele possa se colocar nas mãos de Deus, para que Deus possa ajudar ele a sair daquela dificuldade. Agora, irmão, tem pessoas que elas são bem difíceis. Tem outra experiência não boa. Então, uma senhora, ela estava com câncer nos seios e ela veio fazer a desintoxicação para poder fazer o tratamento químico. E eu comecei a explicar os malefícios dos alimentos. E então, para as outras que estavam ouvindo, serviu muito bem, mas para ela, que era o essencial. E aí depois as outras me contavam que quando ela terminava de almoçar, ela comia banana após o almoço. Ela trazia a carne escondida na bolsa, então quando eu saía, ela comia a comida dela, né? Aí eu fui lá conversar com ela com todo carinho, explicar para ela por que ela estava naquela situação. E graças a Deus ela começou a colocar em prática. E outra pessoa também com câncer de mama, ela também veio fazer a desintoxicação para poder fazer o tratamento dela em São Paulo. E quando eu comecei a falar dos benefícios da alimentação, das frutas, da água, do exercício, ela ficava olhando para mim toda alegre e falava assim: minha irmã, eu só me alimento todo dia de manhã com pão de queijo e suco de laranja. Essa é minha trajetória de ir para a escola, então eu já passo na lanchonete todo dia. Eu falei: todo dia eu coloco a alimentação errada, né, irmã? Então, ela disse: mas a partir de hoje eu vou mudar minha alimentação. Aí ela trazia aquelas tapaué grandes, cheio de uva. E ela conversando comigo e comendo as uvas, falou: irmã, não deu tempo de alimentar em casa por causa dos detox. Aí fique à vontade. E, irmãs, quando ela completou os 30 dias, que foi o período de ela estar na desintoxicação, ela estava com um semblante tão bonito, ela estava tão corada, mas ela colocou tão a sério o tratamento dela, que quando ela foi fazer novamente o exame para ir para São Paulo, e o nódulo do seio dela estava parecendo um carocinho de feijão. E ela disse assim: então eu não vou mais para São Paulo. Aí falou assim: não, mas você precisa ir. E foi interessante que ela chegou em São Paulo para fazer o tratamento dela,
e ela disse que os médicos falaram para ela, não precisamos mais retirar o seu seio, nós vamos só fazer a quimioterapia para diminuir, que está bem pequenininho o nódulo. E a gente ficou acompanhando ela em São Paulo, e ela falou para a gente que ela continuou com a dieta saudável, e ela fazia as quimioterapia e não dava enjoo, não dava tontura. E o doutor falou para ela: você é muito forte. Nunca que alguém sai daqui com um semblante desse alegre, feliz, corado. Sempre as pessoas saem daqui desmaiando, a gente tem trabalho, às vezes, reanimar de novo. E eu estou achando que você é muito forte. E ela disse assim: eu não contei que eu estava fazendo todas as minhas dietas, fazendo toda a minha alimentação saudável. Antes de ir para lá, fazia meu detox, fazia tudo direitinho. E graças a Deus, irmãos, a gente percebe que se a pessoa colocar em prática o que Deus colocou para nós fazermos, a saúde vem. E essa senhora, ela era uma professora, ela tinha 2 anos para se aposentar, então ela estava tão triste porque ela não ia receber o benefício dela por tanto tempo que ela trabalhou. E Deus deu o privilégio para ela ficar curada, não precisou tirar o seio dela. Então, o tanto da importância que tem a alimentação saudável na cura das enfermidades. Então, como aqui diz, é fé. A gente tem que acreditar que tudo que Deus deixou para nós é para o nosso bem. E a gente precisa, nós aqui, que temos grande conhecimento e estamos aprendendo aqui nesse momento, colocar em prática. Muitas coisas aqui eu estou resumindo porque já foi falado pelos irmãos, então não precisa ficar todo o tempo repetindo a mesma coisa. A água ela é um excelente remédio. Eu conheci um irmão que ele um grande comportou e ganhou muitas almas para muitas pessoas para a igreja. E o que é interessante é que ele falava que a água e o barro para ele era o essencial, o melhor remédio que Deus tinha deixado. Então, a água ela é um melhoramento de muitas vezes o caso de problema de saúde no nosso organismo. Também chegou na nossa clínica uma senhora que ela já tinha um problema sério de uma infecção. E ela tinha tomado muito antibiótico e muitos remédios. Acabou que o marido dela se separou porque a mulher só vivia doente. E quando ela chegou na clínica, foi interessante que o Edilson fez o tratamento dela e engraçado que o remédio dela foi tomar água por 15 dias. Aí fez tudo direitinho, como ela deveria fazer, como ela deveria tomar água. E com 15 dias era para ela voltar. Ela disse assim, ela falou para mim na recepção, disse assim, irmã, eu nunca tinha chegado num lugar onde um doutor falasse para mim tomar água. Um remédio para mim só água. Eu falei, se a senhora acredita, você faz. E quando você voltar, aos 15 dias, vamos ver o que aconteceu. E ela fez, irmão, tudo direitinho, do jeito que ele mandou. Então, a infecção acabou só com água. Então, é impressionante que nossos órgãos eles precisam ser lubrificados. E muitas das vezes a gente tem dificuldade. Como ela disse, eu só gosto de tomar água pós-alimentação. Isso é, se a minha alimentação for um pouco chegada no sal. Caso contrário, eu passo o dia todo sem tomar água. Então, muitas pessoas também perdem o rins e hoje estão na hemodiálise por causa de falta de água. E água é um alimento, como é um remédio para nós, tão barato e tão fácil de adquirir. Às vezes a gente tem preguiça, fica doente por falta de coragem de fazer o que é correto. Então nós temos que aprender de Deus e colocar em prática nas nossas vidas diárias. Outra situação, a gente recebeu uma criança, na verdade, uma enfermeira ela era muito conhecida no hospital, muito amada por muitas pessoas. Então, uma criança já de 3 anos já estava desenganada do médico, porque já não tinha mais o que fazer para essa criança. E ela chegou e ela falou para a mãe, você não vai para casa não, você vai comigo para minha casa. Aí ela pensou, se eu levar para minha casa, a Otalinete vai me ajudar e a gente vai salvar essa criança. Aí ela chegou e falou comigo. Ela disse, olha, eu teve um atrevimento de fazer uma loucura, sei lá o que eu fiz, mas eu trouxe uma criança num estado gravíssimo para tu me ajudar. Aí eu gelei, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer pela criança. Aí eu falei, sim, mas o que a gente tem que fazer? Como eu posso te ajudar? Ela falou assim, é porque eu vi que tu ajudou o teu sobrinho
lavagem intestinal, e eu achei muito interessante esse teu trabalho e eu queria que tu me ajudasse. Aí eu fui lá e fizemos lavagem intestinal na criança e eu falei para aí a barriguinha da criança estava tão dura e o menino com muita febre. E aí nós fizemos a lavagem intestinal nele e aquelas fezes da criança estava tão seca e começou a sair. Ela falou assim: e aí, o que que a gente? Eu falei: não, a gente vai fazer 3 sessões de 500 ml de água. Aí a gente fez, irmãos, foi impressionante. Na segunda sessão a gente viu que a criança já estava com semblante melhor, a febre já tinha baixado. E aí quando ele fez a terceira, que foi a última, aí o menino olhou para a mãe e disse: mãe, eu quero comer. Aí essa enfermeira ficou tão feliz. Meu Deus, que bênção! Gente do céu, eu não sei mais o que. Se vocês soubessem como eu estou, meu coração alegre, porque eu vi que essa criança fosse para casa, ela ia morrer. E aí ela disse assim: Nete, impressionante com como vocês agem com a simples coisa e vocês conseguem trazer a vida às pessoas. Eu falei: mas se todo mundo fizesse o que Deus ensinou, realmente a gente daria saúde às pessoas que estão precisando e a gente também teria saúde. Irmão, e aquela criança foi curada através da água. Olha a importância da água para nós. Então a gente tem que aprender realmente a cuidar das pessoas e a cuidar de nós mesmos. Porque se nós somos pessoas que conhecemos como nos tratar e vivemos doente, nós estamos em desobediência a Deus e a sua lei, e isso não agrada a Deus, né? Diz que quando nós estamos doentes, ele também se sente doente, porque Deus não quer que o nosso corpo passe por sofrimento. Ele quer que a gente tenha vida, a gente tenha saúde, saúde em abundância. Então, às vezes fala assim: não, mas o mundo está cheio de pecado, nós devemos. Isso é a vida, a gente também tem que ficar doente. Sim, até o profeta Eliseu ficou doente, né? Muita gente fala. Mas depende da doença. Tem doença que vem ajudar no salvamento de outras pessoas, porque vai mostrar que ele vem até fé em Deus de ser curado. E outras são porque nós mesmos procuramos ficar doente. Quando negligenciamos exercício físico, água pura, uma alimentação saudável. Por que a gente vê aqui que é fé, comer e beber? Você já pensou, muitas das vezes nós precisamos ir num aniversário. Nós sabemos que os bolos que é feito hoje são cheios de químicas, e essa química é prejudicial à nossa saúde. Então, é fé que a gente tem de evitar, de recusar comer um bolo doente, né? As frituras, como os salgadinhos, tudo isso são frituras que vai trazer danos ao nosso organismo. Então, traz problema para o nosso estômago, para o nosso intestino. Irmãos, que Deus nos ajude, nos abençoe, que nós possamos cuidar de nós mesmos, entender o nosso corpo, entender o nosso organismo, ser obediente à lei da saúde, à lei de Deus, botar em prática. Podemos cada dia buscar de Deus sabedoria do céu para que nós possamos ter vida e vida saudável, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Se nós que temos o conhecimento vivemos doente, como nós vamos ajudar outras pessoas? E nós percebemos e estamos vendo que as profecias estão se cumprindo, as doenças estão aí, uma atrás da outra, e nós não podemos estar no meio do povo que não conhece, cheio de enfermidade. O hospital não é para nós, porque nós temos conhecimento, então nós temos que cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, principalmente. Uma coisa assim que eu vi que o irmão vai fazer, em nome de Jesus, o irmão Elias vai fazer um tempo aí, uma temporada aí sobre o glúten. Eu aprendi de uma pessoa que fez uma divulgação sobre o glúten, que ele tampa, né, o nosso globo frontal, onde a gente tem um entendimento, onde pode conversar com Deus. E, irmãos, quando Ellen White fala aqui que é através de jejum e oração para a gente vencer os nossos maus hábitos, é verdade isso, irmão, não tem dúvida. É muito difícil. Eu fiz um propósito com Deus quando eu vi esse vídeo. Falei: Senhor, me ajuda a não comer mais o glúten. E eu nunca mais fiz glúten na minha casa, mas sempre comia um pedacinho nas festas, que aqui tem umas irmãs que fazem um glúten maravilhoso. Então a gente tem um almoço social todos os sábados, pela graça de Deus, vai completar 1 ano, isso está uma benção na nossa igreja.
E aí as irmãs fazem aqueles glúten maravilhosos. Eu falei, Senhor, me ajuda, eu preciso vencer, eu não quero mais provar. Aí o primeiro sábado, o segundo sábado, meu Deus, obrigada, eu consegui. E orando todas as vezes, eu não quero nem ver para que eu não possa sentir desejo. Irmão, é muito difícil nós vencermos nossos hábitos errados, mas com jejum e oração a gente consegue. E eu quero que os irmãos se coloquem de joelho aos pés do Senhor, clamando por misericórdia para Deus abençoar, que todos os seus hábitos errados possam ser consertados pelo certo, porque o anjo de Deus está ali para nos ajudar a vencer, nos orientar. O Espírito Santo fala conosco o que a gente deve e o que não deve comer, e isso vem ser de grande benefício para nós se obedecermos à voz do Espírito Santo. Não devemos ser negligentes, mas sim ser obediente à voz de Deus. Às vezes o Espírito Santo está falando com nós, você não deve comer, você não deve fazer isso. Ei, acorda cedo, você precisa fazer exercício físico. Ei, você precisa tomar água. A gente fica negligenciando. E Deus não se agrada da desobediência. A gente sabe que pela desobediência o povo de Israel, o que saíram do Egito, não entraram na Canaã celestial, exceto Josué e Caleb, porque foi o único que obedeceram os mandados de Deus. Então, a desobediência e a reclamação e a murmuração deixa a gente perecer pelo meio do caminho. E a gente precisamos nos encontrar no céu naquele grande dia, quando Jesus voltar para nos buscar. Nós precisamos estar com o nosso corpo saudável e ter uma vida feliz e alegre. Irmão, as pessoas saudáveis, elas são felizes, elas são alegres, elas são animadas. E a gente percebe que uma pessoa doente, ela não tem felicidade, ela tem tristeza, desânimo, murmura, ela fica reclamona. E se o nosso corpo tiver saúde, nosso coração é feliz e é alegre. Que Deus abençoe a cada participante desse grupo, que todo mundo possa botar em prática o que está aprendendo. E a gente vai voltar aqui daqui a um dia ou dois para falar novamente sobre os temperos, condimentos que a gente não deve usar na nossa alimentação e preparar o nosso corpo para realmente receber o Espírito Santo em porção dobrada. Irmão, se a gente perceber, se os irmãos perceberem, as pessoas que estão fazendo uma alimentação correta, vocês podem ver que a gente já sente nela o Espírito Santo trabalhando. Então, que Deus nos ajude, que a gente que ainda tem essa dificuldade, possamos vencer para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Quarta-feira, Amanda, Amém. para participar. Amém. Para Amém. os irmãos que não Deus. sabem, a irmã Talinete, ela trabalha há muitos anos como auxiliar do esposo, que é o irmão Edilson Toriano, que ele é departamental de saúde, terapeuta há muitos anos, nutricionista, e eles têm uma clínica em Marabá. Inclusive é lá na clínica que quando eu estou muito estressada, eu vou para lá e graças a Deus todos os tratamentos naturais têm feito muito, tem tido muito resultado na minha vida, e vocês viram aí os testemunhos, né? Coisa maravilhosa. Então, que venhamos ter fé mais nos remédios naturais, nos tratamentos naturais que Deus nos deixou, né? Para honra e glória ao nosso Senhor. Amém?